TIGAR 11, o Fundo de Desenvolvimento da TGCOR. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 31 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem uma situação bem complicada, muito puxado aí pelo cenário macroeconômico em relação ao seu volume de vendas, aos volumes de vendas em relação aos seus desenvolvimentos. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo tem as suas taxas de administração, gestão de 1,28% e 0,22%. Ele que tem um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões 620 milhões, a cota patrimonial a R$ 111,15, 4 milhões é a liquidez média dele na B3, 155 mil cotistas, veremos adiante. Ao que parece, ele tem perdido cotistas também, 203 ativos, todos aí no seu portfólio, um valor de mercado aí de 2 bilhões 170 milhões, e na data que eu gravo aqui com vocês, o TIGAR 11 cota na B3 a R$ 84,62, fazendo um P sobre VP 0,76, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 17,27%. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, com pagamento no dia 14 de agosto de 2025. Segue R$ 1,00 por cota, fazendo um yield mensal agora de 1,22, anual de 15,02%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje em TIGAR perdido dinheiro, R$ 909, então ponto de atenção aí por parte do cotista. Ele também sofre em relação à sua rentabilidade, isso porque ele não consegue superar aqui a linha do IPCA, também não supera a linha do CDI e também não supera a linha do IFIX, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, retornando no período negativo de 9,10%, enquanto o CDI retornou 25,25%, o IPCA 9,42% e o IFIX 6,16%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aí do TIGAR 11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que nesta distribuição de R$ 1,00 por cota, ele faz um yield anual de 14,22%. No mês teve a movimentação com a aquisição de 5 operações, totalizando 19 milhões, e a venda de outras 6 operações no montante de 31 milhões. Ele segue lá com 3,61% de retorno, e em relação ao cenário macroeconômico, pessoal, muita atenção porque tudo influencia demais aqui o TIGAR 11. Começa lá com a projeção de desaceleração da economia americana de 2 para 1,5%. Aqui no Brasil, a inflação segue lá na casa de 5,35% e a Selic margeando a casa dos 15%. Em relação ao mercado americano, novamente, tem aí uma projeção de início dos cortes de juros agora nos próximos meses, então muita atenção. No Brasil, voltando para a terra Brasilis, novamente, temos aqui a situação do IOF, que se encontra aí no imbróglio em relação à briga dos poderes, principalmente o poder legislativo, e também brigando com o executivo e finalizando lá no poder judiciário. E a expectativa é que continua sendo a derrubada da medida provisória pelo Congresso, que inclusive manteve aí recentemente a isenção dos FIIs e dos FIAGROS no âmbito dos novos tributos criados pela reforma tributária, que é lá o IBS e a CBS. Ao mesmo tempo, também continua a fuga de recursos da poupança, um saque superior a 50 bilhões nos últimos 12 meses, comprometendo o funding do setor. Tudo isso, pessoal, influencia demais aqui o TIGAR 11, porque veremos adiante que afeta o mercado de financiamentos imobiliários. O IFIX encerrando o quinto mês de alta com valorização de 0,63, acumulando 11,79%. Nos comentários da gestão, a taxa Selic em patamar elevado, combinada a um contexto de instabilidades, comprometeu severamente o volume de recursos provenientes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, o SBPE. Historicamente tem sido a principal fonte de funding para o crédito imobiliário. Então, essa fuga de capital da poupança, também a fuga de capital estrangeiro, muito pela reprecificação do Brasil no cenário global, principalmente muito puxado aí pelas atenções do tarifaço, tarifas inclusive superiores aos demais países, inclusive superior até à própria Índia, que chegou a apenas 25%, então sofrendo demais o Brasil, e com esta reprecificação o mercado ele projeta a sua fuga. E não é só isso, não obstante a fuga de capital estrangeiro, temos aqui também a fuga de recursos da poupança, mesmo ela rendendo um pouco mais aí do que o habitual, né, com a alta da taxa Selic, acaba favorecendo um pouquinho mais a poupança, mas
é um ponto de ficar de olho porque afeta demais aí o Tigar 11. Em relação à escassez de funds, se traduz diretamente em uma retração na quantidade de unidades financiadas, como comentamos. Uma queda expressiva em relação ao pico de 331 unidades, se observada no mesmo período de 2021, e uma retração de 9,7%, considerando o período de janeiro a maio, que teve apenas 178 mil unidades financiadas agora em 2025, conforme vemos aqui no gráfico apresentado pela gestão. Em relação à restrição ao crédito, impacta também as condições de financiamento que vêm se deteriorando nos últimos meses. Percebem, pessoal, que todas essas informações aqui destacadas são prejudiciais demais aqui à situação do Tigar 11, porque ele trabalha com o desenvolvimento imobiliário. Consequentemente, ele depende do financiamento imobiliário para conseguir dar vazão ao seu fluxo de recursos. E com esta restrição de crédito, não se tem o financiamento. Se não se tem o financiamento, não tem a venda. Não tendo a venda, o fluxo de recursos aqui para o fundo decresce bastante, porque ele deixa de receber aquele valor que tem ao final do descasamento do contrato. Primeiro, o financiante lá, o comprador do imóvel, ele faz o financiamento junto com a incorporadora e depois, num segundo momento, quando encerradas as obras e há aí a entrega do habite, ele passa então a financiar a obra diretamente com o agente financiador, que geralmente é a Caixa Econômica Federal, os grandes bancos. Mas com esta situação aqui, o Tigar 11 ele possui este fluxo de recursos bem travado que afeta demais ele aqui. E, conforme verificamos, o cenário não é nada favorável para o Tigar 11. Segundo a gestão, em maio, a taxa média das operações de crédito para pessoas físicas com recursos direcionados ao financiamento imobiliário, a taxa de mercado atingiu 14,64% ao ano, o maior patamar desde maio de 2017. Então, o mercado busca uma pequena recuperação, mas ainda se encontra muito tímido, muito aquém daquilo que o Tigar 11 precisa. Na ponta da demanda, segundo a gestão aqui, os compradores enfrentam parcelas mais altas e maior exigência de entrada, o que afeta especialmente a classe média. As incorporadoras têm redirecionado seus esforços para duas frentes, segundo a gestão. A primeira é para produtos de menor valor financiados com recursos subsidiados do FGTS e a segunda que é para imóveis de alto padrão, mais resilientes ao encarecimento aí do crédito. Conforme vemos lá, inclusive, este movimento também observado lá no vídeo do Mana 11. Ele saindo aí da baixa renda e entrando num mercado um pouco mais de luxo para buscar aí níveis de alto padrão, principalmente lá em Floripa. Então, aquele movimento lá do Mana 11 podemos observar aqui também no Tigar 11. Já o segmento intermediário, o qual o fundo possui a maior concentração, tem enfrentado forte desaceleração. O tema funding é crucial, pois afeta não apenas as projeções de vendas futuras aqui do Tigar 11, mas também o fluxo financeiro proveniente das vendas já realizadas, pessoal. Então, a gestão aqui confirmando o que falávamos minutos atrás. Afeta demais o fluxo de recursos aqui do Tigar 11. Como comentado no relatório de dezembro de 2024, segundo a gestão, o mercado começa a observar os atrasos crescentes na liberação dos repasses bancários, que se confirmou ao longo do semestre. Os prazos, que anteriormente giravam em torno de 6% após a emissão do habites, atualmente se estendem por até 12 meses, então afeta o fluxo financeiro demais aqui do Tigar 11. Os novos fatores adicionaram incertezas à trajetória da economia brasileira. Portanto, a gestão aqui do Tigar 11 reforça a postura mais conservadora na distribuição dos lucros da carteira de participações societárias, lá na carteira de equity, voltada aí ao desenvolvimento imobiliário, conforme descrito já nos relatórios anteriores. E atenção, pessoal, a gestão aqui do Tigar 11 considera manter prudente o guidance agora de rendimentos para o segundo semestre de 2025 entre 90 centavos por cota e R$ 1,10. Isso porque o cenário ainda não favorece fundamentos sólidos o suficiente para se revisar esta estimativa de forma positiva. Em relação ao segmento de urbanismo, no mês foram comercializadas 183 unidades dessa classe, resultando num VGV de R$ 19.410.000. Em relação ao histórico aqui de vendas, vejamos aqui no gráfico, pessoal. Ele tem 19 de realizado frente a um 24 de previsto. Ele continua sofrendo, então,
naquela matriz de previsto e realizado. A inadimplência aqui para o portfólio de equity cresceu um pouquinho, chegando agora em 4,46%, um percentual próximo da totalidade da carteira de equity do fundo, que registrou 4,97%. Em relação a Cipasa Nova Colorado, todos os empreendimentos foram comercializados, 47 unidades, 9 milhões de VGV. Em relação ao histórico aqui da Cipasa Nova Colorado, segue lá com VGV de 11 milhões e também um resultado aqui, uma expectativa de 16 milhões, sofrendo aqui também em relação à Cipasa Nova Colorado. Já em relação à incorporação, a emissão do Habite das Torres Home e Office do empreendimento Granville marcou aí a viabilidade do início do processo de desligamento bancário das unidades já comercializadas, ponto positivo. Em relação aos marcos nos últimos 12 meses, a gestão destaca aqui também a integralização das vendas das unidades lá do Horizonte Flamboyant, um dos cases de destaque aqui do portfólio, com um retorno na casa aí, uma taxa interna de retorno de 35,12% ao ano. Então vemos aqui que ele sofre no urbanismo, sofre aqui também na Cipasa Nova Colorado e também sofre na incorporação, porque em relação às vendas da incorporação, durante o mês de junho foram comercializadas 51 unidades, resultando num VGV de 21 milhões. Ele segue aqui com aquela diferença entre o previsto e o realizado para a incorporação, apenas 21 milhões, frente a 25 milhões do previsto. A inadimplência para a incorporação segue aqui um pouco superior, também como destacado aqui pela gestão. A inadimplência acumulada no final de maio nesta unidade aqui de incorporação fechou 3,21%. Já em relação à multipropriedade, apenas o Aqualand, durante o mês foram comercializadas 140 frações do empreendimento, resultando em um VGV de 8 milhões. Os destaques ficam aí para o período de férias, que é muito positivo aqui para a multipropriedade. Mas ele segue sofrendo aqui também, tá? 8 milhões apenas de VGV, enquanto o previsto chegava aqui à casa de 11 milhões. A inadimplência aqui também do Tigar 11 em relação à multipropriedade segue aqui um pouco superior à inadimplência média do portfólio de equity. Lembrando que no portfólio de equity, como comentamos, ele segue lá com aquela situação em relação ao total daquele portfólio na casa de aproximadamente 5%. Então, a multipropriedade aqui ligeiramente superior à inadimplência do portfólio de equity. Na carteira de crédito, em junho foi realizada a venda de 6 operações, totalizando 31 milhões. No que diz respeito às aquisições, no mês foram adquiridas 5 operações já presentes no portfólio do fundo, totalizando um investimento na casa de 19 milhões. Em relação aqui à carteira de ativos para a sua rentabilidade, o Tigar 11 apresentou uma variação positiva de 3,61% em suas cotas negociadas aí na B3, um dividend yield mensal de 1,08%, anual de 13,82%. No fechamento de R$ 92,00, ele faz um valor de mercado de R$ 2.172.000.000, R$ 111,15 é a cota patrimonial, um patrimônio total na casa de R$ 2.600.000. Em relação à rentabilidade da cota, deu 114% na cota ajustada, frente a 87% do CDI, o IPCA 49%. Em relação ao retorno da cota patrimonial, 141%, 87% aqui em relação ao CDI, 49% em relação ao IPCA. E agora, no mês de junho, a Tigar 11 rendendo 3,61%, como comentamos. Em relação ao yield, ele cresce um pouquinho porque a cota no mercado secundário sofre bastante, chegando agora a 14,22%. Considerando já a distribuição acumulada nos últimos 12 meses de R$ 12,88, seguindo com essa distribuição de R$ 1 por cota na casa do yield aí de 1,08%, superior a 1%. Mas no acumulado aí dos 12 meses, ele dá um resultado negativo de 12,98%, então ponto de extrema atenção. Em relação à liquidez, houve uma variação negativa de 0,40%, frente ao mês anterior e 8,32% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ele tem perdido o número de cotistas, pessoal. Como vemos aqui, ele decresce bastante, chegou quase lá a 180 mil, agora na casa dos 155 mil, ponto de atenção. E o preço da cota mercado também despencando aí, como vimos, na casa de R$ 87,00. Em relação ao número de cotistas, como comentamos, saiu lá na casa de 178 mil em agosto de 2024 para agora 155 mil, ponto de atenção, dando um giro na carteira aí de 3,85, um volume médio na B3 de
4 milhões. Em relação ao resultado caixa do fundo para julho de 2025, pessoal, ele fez aqui um total de 27 milhões para as receitas, 2 milhões 900 de despesas, chegando a um resultado caixa de 24 milhões 160, R$ 1,03 por cota, dos quais ele distribuiu apenas R$ 1,00, chegando a 23 milhões 567 de rendimento distribuído. Ele segue aqui com aquela maior composição no equity, e em relação à classe de equity, a gestão comenta aqui que foi responsável por 85,51% das receitas do fundo, seguida pela classe aqui de crédito, 8,97%. A reserva do fundo chega agora a 4 centavos por cota e a gestão afirma aí que para o segundo semestre ela segue com aquela expectativa de distribuição na casa entre 90 centavos e R$ 1,10. Então, atenção, cotista do Tigaro 11, o guidance fica lá entre 90 centavos por cota e R$ 1,10. Ponto de atenção. Em relação ao portfólio, segue lá com 203 ativos no portfólio consolidado, 126 aqui para a carteira de equity. Para o equity em desenvolvimento, 14 ativos, 36 ativos de crédito na sua carteira, 7 ativos de bolsa, sendo 6 FIIs e uma ação. Tem aqui 18 ativos para land bank, um imóvel para renda e um shopping. A maior exposição segue aqui para o estado do Goiás, 33%. Em relação à divisão do PL por classe de ativos, 61,27% da carteira de recebíveis de equity performado. Seguindo aqui do equity em desenvolvimento, tem aqui também a carteira de crédito. Para o portfólio de equity, pessoal, 61,05% aqui para o urbanismo, mas ele tem aqui também incorporação, multipropriedade e também em shopping. Em relação às vendas, 71% estão aqui para os indicadores consolidados da carteira de equity. Interessante, pessoal, que vejamos aqui, de 92% de obras, ele tem apenas 71% de vendas, então segue sofrendo demais lá em relação às vendas. Em relação ao portfólio de crédito, 51,93% aqui para incorporação e aqui na incorporação também apenas 72% de vendas. Tem aqui 83% para obras. Em relação ao detalhamento dos ativos, como já sabemos e comentamos em vídeos passados, são diversos empreendimentos, tem aqui a estratégia core, tem aqui também a estratégia tática, conforme verificamos aqui, ele tem um percentual relativamente baixo em relação a alguns empreendimentos, alguns ele chega até 95%, como verificamos aqui, de uns 100% de obras prontas, mas outros nem tanto, como por exemplo aqui a Vila Carnaúba, lá em Cruz, em Ceará, apenas 42% em relação às suas vendas. Isto já verificamos em outros vídeos aqui do Tigaro 11 no canal, então importantíssimo o cotista ficar atento, porque o cenário no curto prazo em relação à inflação segue bem descontrolado. Em relação à Selic, não há aí um horizonte de apenas aproximadamente 6 meses para que a Selic decresça dos 15%. É bem provável que este cenário de alta da Selic será mantido para pelo menos até o final do ano, então importantíssimo o cotista ficar atento. Enquanto isso, o mercado segue precificando, como vimos a cota no mercado secundário decrescendo bastante, enquanto a distribuição, por enquanto, segue lá mantida em R$ 1 por cota, mas é bem provável que ela pode decrescer aí para os próximos meses até dezembro de 2025. Perfeito, pessoal? De Tigaro 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos. Deixo aqui também o meu agradecimento ao André, que assistindo aos nossos vídeos contribuiu aqui para o nosso canal com um microfone. Então agora temos um áudio High Definition. Fica aqui o meu agradecimento ao André, que sempre me fortaleceu nos momentos em que eu mais precisei. Então, André, muito obrigado por isso também. Estamos aqui fortes e firmes. Lembrando que, se você quer também fortalecer o nosso trabalho aqui, você pode fazer o seu apoio através do Pix. Temos aqui na descrição deste vídeo a chave Pix e também na página principal do canal o QR Code. Vá lá, fortaleça o nosso trabalho, porque tudo isso é muito importante aqui para o fortalecimento da nossa comunidade de investimentos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.